Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e antes de iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar aqueles cuidados com a nossa saúde? Me acompanhe. Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Se precisar sair de casa, use a máscara e lembre-se de manter o distanciamento. Na aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e você vai precisar também de 8 pedacinhos de papel, assim como esses que eu vou te mostrar agora, mais ou menos desse tamanho aqui, que é para nós confeccionarmos um jogo no decorrer da aula. Vou dar um tempinho para você organizar esses papéis e eu já retorno. Então, você já organizou esses papéis? Então, agora chegou a hora de fazermos as primeiras anotações da aula de hoje. Então, abra seu caderno e anote lá. Coloque a data, aula de língua portuguesa e o seu nome. Um tempinho para você fazer esse registro. Anotações prontas no caderno, chegou a hora de relembrarmos o que vimos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós demos continuidade à leitura do livro Cocô de Passarinho, da autora Eva Furnari, até a parte onde os moradores da pequena cidade resolveram fazer uma festa. E eu propus a vocês que registrassem no caderno qual o tema da festa que vocês acham que irá acontecer nessa história. Nós também investigamos o texto, lembram dos chapéus? Cada chapéu trazia uma pista e nós pensamos sobre aspectos do texto indicados por essas pistas. Nós também
Conhecemos algumas espécies de plantas que nasceram nos chapéus dos moradores da pequena cidade e vocês identificaram na tela onde é que estava escrito o nome de cada uma dessas espécies. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos continuar a leitura do livro Cocô de Passarinho. E hoje eu vou ler desde o início a história para vocês novamente e vocês vão acompanhando aí na tela. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nas imagens, porque hoje nas nossas atividades nós vamos refletir sobre algumas das imagens que a autora coloca nesse livro. Vamos juntos fazer essa leitura então? Atenção, olho na tela. Era uma vez uma cidade bem pequena. Tinha só 6 habitantes. Todo fim de tarde, eles se encontravam na praça central. Gostavam de conversar. Sentavam-se sempre no mesmo lugar e diziam sempre as mesmas coisas. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Os passarinhos da praça também pousavam sempre nos mesmos galhos e piavam sempre as mesmas coisas. Piu, 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 piu. Os 6 moradores da pequena cidade tinham um grande problema. Todos os dias, os passarinhos faziam cocô na cabeça deles e isso os deixava aborrecidos. Certo dia, eles ficaram mais aborrecidos que o normal e resolveram que era hora de dar um jeito naquilo. Eles tinham que achar uma solução. Não foi nada fácil. Falaram. Cada um tinha uma ideia diferente, mas, depois de muitas horas de discussão, chegaram num acordo. Usariam chapéus. Daquele dia em diante, eles só iam para a praça assim, todos elegantes, cada um com seu chapéu. A conversa deles então mudou um pouquinho. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Seu chapéu está sujo. O seu também. Até que um dia, um vendedor ambulante passou na pequena cidade. Ele vendia flores e sementes. Os habitantes não compraram flores e nem sementes, mas quando o vendedor se distraiu, os passarinhos comeram algumas sementes. A conversa dos passarinhos mudou um pouco. Piu, burp, piu, 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 iu, blurp. Na semana seguinte, um dos moradores disse para o outro: seu chapéu está brotando. O outro respondeu: o seu também. Um mês depois, o assunto das conversas aumentou. Tem um pé de girassol no seu chapéu. Tem um ninho no seu pé de tomate. 2 meses mais tarde, a conversa continuava. Tem um cacto no seu chapéu. Seu pinheirinho está enfeitado. 3 meses depois, nasceram os filhotes. Vamos escolher os nomes? Popoguto, Ticotinho e Zululeco? Ou Popotinho, Ticoleco e Zuluguto? 4 meses depois. Eu gosto quando eles dançam valsa. Eu prefiro tango, é mais divertido. 1 ano depois. Você está sabendo da próxima festa? Não. É a festa do... Então,
vocês registraram lá no caderno de vocês qual seria o tema da festa. Estão lembrados? Eu tenho aqui o nosso pote de possibilidades e tem alguns temas para essa festa. Vamos ler? Será que você também registrou alguma dessas possibilidades lá no seu caderno? Festa do Chapéu. Será que foi essa a festa que os moradores resolveram fazer? Você também teve essa ideia? Ou será que foi uma festa das plantas? Talvez. Tem tudo a ver com a história, afinal, começaram a nascer plantas nos chapéus. Ou será que era uma festa do pijama? Essa festa é uma festa bem comum. Será que foi essa festa que os moradores decidiram fazer? E tenho aqui mais uma possibilidade. Uma festa dos pássaros. Afinal, tinham pássaros nessa história. Será que é um desses temas que nós vimos aqui no pote das possibilidades? Ou será que é um tema que você registrou aí no seu caderno diferente desse? Então agora nós vamos continuar a leitura da história e vamos saber que festa é essa que eles resolveram fazer. Vamos lá? É a festa do chapéu. Oba! E sabe quem vai ser convidado? Não. O vendedor de flores. No dia da festa, os passarinhos piavam animados. Piu! Yupi! Pip, pip, urra! Piup, ik, nhé, sgluf, spling, piau! E os moradores conversavam e dançavam entusiasmados. Que calor! Vou comprar um ventilador. Eu também. E como vão os negócios? Vão bem. O ano que vem vai ser melhor. A cidade vizinha me encomendou mais 20 chapéus. Ik, ik, urra! Alguns anos depois, nasceram os filhos dos moradores da cidade. Popin, Tukin e Zulim. E assim, a vida da pequena cidade ficou ainda mais alegre e mais cheia de chapéus. Colorim colorado, este conto está terminado. Então, gostaram de conhecer esse conto na íntegra? Olha só, eles fizeram uma festa de chapéus, trouxeram o vendedor como convidado especial. E a gente percebe que esses moradores foram ficando muito mais felizes no decorrer da história que nós lemos, não é mesmo? Então agora nós vamos pensar um pouquinho e vamos realizar registros sobre essa história lá no nosso caderno por meio de perguntas rimadas. Isso mesmo. Para isso, você vai registrar no seu caderno da seguinte forma. Você vai apenas colocar o número das perguntas. Serão 5 perguntas que vocês terão que responder e essas perguntas vocês não vão responder com palavras, vocês vão responder essas perguntas com cores. Isso mesmo, nós vamos interpretar imagens e você vai anotar o número da pergunta e a cor que corresponde ao contorno da imagem, certo? Vamos começar com a primeira pergunta rimada, então? Vamos lá! Dentre as imagens, analise com cuidado. Para a festa do chapéu, quem será convidado? Vocês têm aí 3 imagens de personagens do conto. Um personagem está com contorno vermelho, o outro está com contorno azul e o outro está com contorno verde. Então, eu vou dar um tempo para você pensar qual desses personagens que foi convidado para a festa do chapéu. E você vai colocar o número 1 no caderno e pintar. Pode ser uma bolinha ou um quadradinho com a cor da resposta. Tempo para você fazer esse registro.
Identificaram quem será o convidado para a festa? Vamos conferir então? Então a resposta da número 1 é azul. O convidado era o vendedor ambulante, certo? Vamos à próxima? Questão número 2, a pergunta rimada número 2. Durante a festa, a diversão foi geral. Um dos balões indica a animação dos passarinhos. E aí, você já sabe qual? Então vejam, temos um passarinho e a borda em torno dele é amarelo. No outro, nós temos azul e no outro, preto. Olha só o que está escrito nos balões desses passarinhos. Qual desses será que indica a animação deles durante a festa? Então, você coloca o número 2 no seu caderno e pinta ao lado com a cor da borda em torno do passarinho que está demonstrando animação. Tempinho para você. Então, qual desses passarinhos estava demonstrando animação? Vamos conferir? Olho lá. É o passarinho que tem a borda preta em volta da imagem, porque ele diz yupi, pip, pip, urra, demonstrando muita animação. Então, a resposta da número 2 era da cor preto. Vamos ao número 3, olho na tela. Conversando na festa, surgiu a queixa do calor. Então, um dos moradores decidiu comprar um... Olha só, você tem 3 imagens, de acordo com a história. O que o morador disse que iria comprar? Um ventilador, um leque ou um ar-condicionado? Veja bem a cor em torno da imagem e você vai pintar a bolinha ou de vermelho, ou de verde, ou de marrom. Então, tempo para você registrar a resposta da número 3 no seu caderno. Então, o que o morador decidiu comprar para combater o calor que ele estava sentindo? Vamos ver? Um ventilador. Isso mesmo. Então, número 3, resposta com uma bolinha vermelha. Vamos à próxima, questão número 4. Olhem lá. Mais alegre, mais cheia de chapéus, a história foi finalizada. O que aconteceu na cidade que deixou a população tão animada? Vejam, temos 3 imagens. De verde, você tem o nascimento dos filhos dos moradores. De laranja, você tem a festa.
e de azul, a chegada do vendedor ambulante. Qual desses 3 fatos deixou a população da cidade mais animada? Então, coloca o número 4 lá no seu caderno e pinta uma bolinha da cor correspondente à imagem que tem a resposta correta. Tempo para você. E então, o que deixou a cidade mais alegre, mais animada e mais cheia de chapéus? Vamos conferir? Foi o nascimento dos filhos dos moradores. Isso mesmo, esse fato deixou esses habitantes dessa pequena cidade mais felizes. E agora nós vamos à última questão que nós vamos pensar um pouquinho. Olhe lá na tela. Você está indo bem, é mesmo genial. Então me diga, desse texto, qual é a ideia principal? Aí você tem o passarinho verde, que está dizendo que a ideia principal desse texto é o uso do chapéu. E você tem o passarinho azul, indicando que a ideia principal é a solução de um problema. Quando nós lemos um texto, um conto, nós temos uma ideia principal para esse texto, que pode ser resumida numa frase curta como essas que nós estamos vendo aí, que você vai dizer qual é a ideia principal. Então, você tem que pensar um pouquinho, temos uma história toda, mas qual será essa ideia principal do conto que nós lemos? Será que é o uso do chapéu ou será que é a solução de um problema? Vou dar um tempo para você pensar e registrar a resposta aí no caderno. E então, conseguiram identificar a ideia principal? Olho lá na tela que eu vou conferir com você. É a solução de um problema. Apesar de lá na história falar sobre o uso do chapéu, mas toda a história gira em torno desse problema que os moradores tinham, não é mesmo? Eles se sentavam todo dia lá na praça e os passarinhos acabavam fazendo cocô na cabeça deles, não é mesmo? Então eles precisavam ter uma solução para esse problema. A partir do momento que eles encontram a solução, outras coisas acontecem também na cidade e que vão movimentando tudo em virtude dessa solução que eles encontraram. Então essa é a ideia principal do texto que nós lemos. Vamos agora conferir os seus registros lá no caderno. Veja se ficou assim. Número 1, azul. Número 2, preto. Número 3, vermelho.
número 4, verde, número 5, azul. Vou dar mais um tempinho para você fazer a conferência desse registro e a gente já continua a nossa aula. Conferiram certinho? Muito bem, então vamos continuar. Olho lá na tela. Olhem só essa imagem e o trecho do conto. E os moradores conversavam e dançavam entusiasmados. Observaram essa palavra que eu destaquei lá no trecho? Mas me digam, vocês sabem o que é estar entusiasmado? Sabe? Não sabe? Se não sabe ou se não tem certeza, o que nós precisamos consultar? Isso mesmo, acertou quem disse dicionário. Então, nós vamos procurar a palavra entusiasmados no dicionário. Será que nós vamos encontrar a palavra desta maneira no dicionário? Vejam lá. Eu trouxe para vocês um recorte da página do dicionário, onde eu procurei a palavra entusiasmado. No dicionário, nós não vamos encontrar a palavra no plural, sempre no singular. Então, o que quer dizer entusiasmado? Entusiasmado é um adjetivo, uma palavra que dá uma característica para alguém ou para alguma coisa. Cheio de entusiasmo. A plateia entusiasmada aplaudiu de pé o pianista. Vejam, será que lendo este verbete do dicionário nós conseguimos entender o que significa entusiasmado? Diz que é cheio de entusiasmo. Mas você sabe o que é entusiasmo? Às vezes, quando nós fazemos pesquisas no dicionário, isso acontece. Nós precisamos ler outro verbete, procurar outra palavra para entendermos o significado. Então, nós precisaremos ler o significado de entusiasmo, que nesse caso já está ali, logo abaixo. Então, o que é entusiasmo? Entusiasmo é um sentimento de forte excitação e interesse provocado por algo ou por alguém. Aí nós temos um exemplo. A vitória da seleção causou entusiasmo no país inteiro. Então, esse é o sentido da palavra entusiasmo. Quando alguém está entusiasmado, é porque está muito excitado com aquele acontecimento, eufórico com aquilo. Então, agora eu tenho uma atividade para vocês que vocês não vão precisar registrar no caderno. Vão apenas analisar as imagens comigo e você vai falando aí na sua casa qual é a imagem que você acha correta, certo? Então, olho lá na tela. Em qual imagem vemos pessoas entusiasmadas? Já lemos lá no dicionário o que significa entusiasmadas, o que significa entusiasmo. Então, diga aí para mim, qual dessas imagens você acha em que as pessoas estão entusiasmadas? É a 1 ou é a 2? Olha bem a expressão das pessoas. Onde elas estão demonstrando entusiasmo? Na imagem 1. Isso mesmo, percebemos essa sensação, esse sentimento de euforia nas pessoas. Mais uma imagem para você pensar junto comigo, olha lá. Estou entusiasmada em tocar um instrumento. Será que eu estou entusiasmada em tocar um instrumento da imagem número 1 ou da imagem número 2? Qual dessas duas imagens reflete entusiasmo, de acordo com a definição que nós vimos no dicionário? Isso mesmo, acertou quem disse? Número 2. A expressão demonstra entusiasmo em tocar um instrumento. Agora é a vez de vocês.
Vocês com certeza já vivenciaram alguma situação na vida de vocês com entusiasmo, onde vocês ficaram muito entusiasmados com alguma coisa, certo? Então agora você vai registrar essa situação lá no seu caderno. Você pode fazer isso por meio de um desenho, por meio de uma frase ou usar as duas maneiras, desenhando e escrevendo. Então, pense em alguma coisa que você já fez com muito entusiasmo e registre aí no seu caderno.
E então, fez o seu registro? Nossa, fiquei muito curiosa para saber o que é que vocês registraram aí no caderno que fizeram com entusiasmo. Muito bem, agora nós vamos continuar as nossas atividades de hoje. Agora você vai precisar daqueles pedacinhos de papel que eu solicitei lá no começo, porque nós vamos brincar com rimas. Já que fizemos perguntas rimadas lá no início das nossas atividades, agora nós vamos fazer um jogo de memória de rimas. Isso mesmo. Você está vendo aí na sua tela 8 cartas com imagens. Você tem um carrinho, um chapéu, um girassol, um tambor, farol, passarinho, ventilador e pincel. Você vai pegar então os pedacinhos de papel que eu pedi para você deixar separado e você vai fazer esses desenhos em um desenho em cada um desses papéis, para depois nós podermos brincar de jogo da memória, certo? Faça um desenho simples. Agora talvez não dê tempo de você colorir, mas você pode só fazer o desenho e deixar para concluir depois, certo? Então, um tempo para você fazer os desenhos do jogo de memória.
Fez os seus desenhos? Então, lembrando que rimas são palavras com o mesmo som final. Apesar de não escrevermos às vezes de maneira igual, o som é o mesmo. As cartas que você confeccionou, você pode brincar com alguém da sua família, brincar até mesmo sozinho, porque o jogo da memória a gente consegue brincar sozinho. Agora eu vou colocar na tela para você essas mesmas cartas viradas, eu vou colocar elas numeradas e nós vamos brincar juntos e você vai torcendo aí pra gente ir fazendo os pares de rimas. Vamos lá? Então, olho na tela. Olha só, eu tenho as minhas 8 cartas, elas estão numeradas para eu poder ir clicando nelas e fazendo os pares de rimas. Então, eu vou abrir primeiro a carta número 2 e a carta número 7. Eu tenho passarinho e pincel. Passarinho, pincel. Rimou? Não rimou. Então, não foi dessa vez que eu consegui fazer um par. Vou abrir agora a número 6. Carrinho. Ah, carrinho rima com o passarinho. Lembram onde estava o passarinho que eu já abri? Número 2, isso mesmo. Então, já temos um par, já fizemos uma memória aí de rimas. Vamos continuar? Número 7 agora, pincel. Ai, o pincel já saiu, mas eu não lembro se tinha alguma palavra que rimava com pincel já revelada. Vou abrir número 1. Pincel, chapéu. Rimou? Isso mesmo, rimou. Então, temos mais um par de rimas. Vamos continuar? Vou abrir agora número 4. O 4 tem o ventilador. Ventilador, vou abrir o número 3. Ventilador e girassol. Rimou ventilador com girassol? Não rimou, não é mesmo? O som deles não é igual, então não fizemos um par. Agora vou abrir o 3 e o 8. Girassol e farol. Girassol, farol. Rimou, som final igual. E agora só temos mais um parzinho, então é 4 ventilador e 5 tambor. Fizemos todos os pares da memória de rimas. Então, vocês podem brincar aí na casa de vocês com as cartinhas de vocês. Combinado? Crianças, a nossa aula termina por aqui. Foi um prazer e eu espero vocês na próxima aula.